palestra desse nosso encontro, uma plenária dessa manhã, do professor Cresli Oliveira, da Universidade Federal de Alagoas, meu colega, que vai falar sobre medidas, teoria ergódica, conjuntos numéricos, e ele está sempre à vontade para falar algo mais. Obrigado, Marcos. O título era quase esse. Bom, não se preocupem não, vou falar bem baixinho, né? Não incomodar quem ontem exagerou um pouquinho. No final eu falo um pouco mais alto e o pessoal fica tranquilo. Bom, o que é que eu escolhi para falar para vocês? Eu escolhi um tema que tem várias ramificações, e uma dessas ramificações envolve a área que eu estudo, sistemas dinâmicos. A gente fez um motim aqui, Marcelo, e o Marco me apresentou. Então esse tema que eu escolhi para falar tem várias ramificações, uma delas envolve sistemas dinâmicos, ok? Eu vou tentar enfocar a ramificação envolvendo sistema dinâmico. No começo não vai ficar muito claro porque sistema dinâmico deve aparecer aí, mas eu vou tentar falar de modo que no final fique um pouco mais claro. Bom, o conjunto que eu vou estar trabalhando é sempre o intervalo 0,1. Eu vou estar interessado em analisar subconjuntos do intervalo 0,1. Eu vou pegar um ponto qualquer do intervalo 0,1, W, e vou expandir esse ponto, vou expandir esse número em alguma base do meu gosto, por exemplo, na base 2. Vi que tem bastante gente de computação, que pelo menos tem gosto em computação, então escolhi a base 2 para começar a falar. Então você pega um número qualquer e expande ele na base 2, tá ok? Eu estou preocupado em contar quantos dígitos 0 aparecem no número, tá? Então, eu vou definir o conjunto MP. Isso daqui é o conjunto de pontos W em 0,1. Todo mundo consegue ver o que eu estou escrevendo? O pessoal lá de trás. Tal que a proporção do número de dígitos iguais a 0, com K menor ou igual que N, isso aqui dividido por N, se eu tomar o limite disso, o limite da proporção de dígitos iguais a 0, quando N vai para infinito, isso daqui é igual a esse número P que eu escolhi, ok? Então, quem é o conjunto MP? O conjunto MP é o conjunto de pontos, tá? Cujos zeros aparecem com a proporção P. E automaticamente os dígitos 1 aparecem com a proporção 1 menos P, ok? Então, quais são as perguntas de hoje? As perguntas de hoje são as seguintes. Primeiro, qual é o tamanho geometria aqui? Qual é o tamanho ou a geometria dos conjuntos MP, quando eu variar o P? Outra pergunta que vocês podem fazer é a seguinte: tudo bem, Cresli, você está interessado no conjunto MP, mas o conjunto MP ele tem uma propriedade que não acontece para todos os números, que é a propriedade de que esse limite existe. Isso não é muito claro. Por que esse limite existiria? Pode não existir, isso é verdade. Você pode dar exemplos simples de números que esse limite não existe. Só colocar um monte de zeros, tá? Depois colocar um monte de uns, tá? De modo que a proporção vai oscilar entre 0 e 1 e o limite não vai existir, tá bem? Então mas eu sempre posso decompor 0,1. Eu posso decompor 0,1 sempre. Vou tentar fazer a decomposição aqui nesse cantinho. Posso decompor 0,1 como a união dos MP, com P variando de 1 até 0, e acrescentar um conjunto de pontos que eu vou chamar de M chapéu, que são os pontos onde esse limite não existe, tá? Bem? Então existem pontos onde esse limite existe
estou chamando eles de MP, dependendo do valor do limite. Mas existem alguns pontos onde o limite não existe, tá? Só existem essas duas opções. Tá? Eu decomponho 0,1 dessa forma. Então, vocês podem fazer a segunda pergunta que eu vou colocar aqui. Qual o tamanho de MP? Opa, de M chapéu. Tá? É uma segunda pergunta. Tá? Hoje, eu não vou tentar responder as duas. A resposta das duas é clara, eu vou deixar a resposta, mas eu não vou me envolver com a segunda pergunta profundamente. Vou estar preocupado com a primeira pergunta, ok? Bom, mais geralmente, eu posso mudar a base. Eu peguei a base 2, mas eu posso pegar uma base qualquer, uma base R, tá? Então, se W está escrito na base R, W1, W2, etc., na base R, então eu tenho agora R dígitos para brincar. Então, fixe P0, fixe números P0, P1, P2, etc., até PR, de modo que a soma seja 1, números maiores ou iguais que 0. Então você pode falar do análogo a esse conjunto MP para a base R. Falar isso aqui com palavras é simples. Quem é o M, P0, P1, P3, PR-1? Isso é o conjunto dos pontos, tá o quê? O dígito 0 aparece com proporção P0, o dígito 1 aparece com proporção P1, etc. O dígito R menos 1 aparece com proporção PR menos 1. Ok? Pode definir isso aqui. Esse é o conjunto dos W. Não vou definir precisamente, está definido implicitamente. Você tem que tomar o limite. São, na verdade, R limites. E cada limite tem que satisfazer essa condição. Onde eu coloco W, coloco o primeiro dígito 0, o primeiro limite tem que ser P0. Quando eu coloco 1, o segundo limite tem que ser 1 e assim por diante. Tá? Então, defina esse conjunto. E qual o tamanho desse conjunto. Tá? Qual o tamanho ou qual a geometria desse conjunto? Como é que é a cara dele? É um conjunto que você pode produzir um ponto dele, isso é fácil, é bem fácil produzir pontos desse conjunto, tá? Mas eu estou querendo olhar para o conjunto como um todo e estou querendo dizer coisas sobre o tamanho ou a geometria dele. Bom, tem várias coisas que eu não defini aqui. A principal delas é o que é tamanho. Ainda não disse o que é tamanho, vai ficar claro mais para frente, tá ok? Para quem não se sentiu confortável com a base R, pode pensar na base 2 sem problema, tá? Isso é simplesmente uma generalização do que está sendo feito aqui na base R. Ok. Então, para tornar mais concreto isso aqui, vamos fazer um exemplo. Vamos estudar um exemplo que vocês conhecem. Exemplo. Considere um conjunto de Cantor usual. Então, vocês têm conjunto de Cantor na base 3. Base que eu vou escolher é a base 3. Ali no R, meu R vai ser igual a 3. Então, o que é o conjunto de Cantor usual? O conjunto de Cantor usual é você pegar o intervalo 0,1, retirar o terço médio do intervalo 0,1, você retira isso, sobram dois intervalos aqui, depois retira o terço médio de cada um desses intervalos, sobram 4, segue o processo, retira o terço médio de cada um dos que sobram, agora você tem 8, e assim por diante. O que sobrar desse processo é o que você chama de conjunto de Cantor. Ok? Conjunto de Cantor eu vou chamar de K. Bom, para quem não conhece o conjunto de Cantor,
ele tem várias propriedades interessantes. Por exemplo, ele é um conjunto que é compacto, porque ele é a intersecção de compactos. Ele é não vazio, porque ele é a intersecção de compactos encaixados. Mais que isso, ele tem uma quantidade não enumerável de pontos. O que sobra aqui, você pode até pensar que é muito pouco, mas não é. É um conjunto não enumerável, ok? E você pode caracterizar esse conjunto de um modo, daquele modo ali, que eu comecei no começo. Exatamente. Tá legal? Você pode caracterizar daquele modo. Como? Você observa o seguinte. Bom, o que é que significa um ponto pertencer a um desses três intervalos? Significa que quando você escreve ele na base 3, por exemplo, o que é que significa ele pertencer a esse intervalo? Significa que ele é menor que 1/3. Ok? Então, quando eu escrevo ele na base 3, o que aparece aqui é o dígito 0. Quando eu escrevo na base 3, o que aparece aqui é o dígito 1 e o que aparece aqui é o dígito 2. Ok. Já os pontos, então deixa eu colocar esse 0, 1 e 2 aqui embaixo. 0, 2, e aqui é o dígito 1. Tá? Então, o primeiro passo, eu retiro todos os números que começam com o dígito 1, na base 3. Segundo passo, o que é que significa um ponto pertencer a esse intervalo? Bom, vocês podem concluir que ele tem o dígito 0, aqui é ter o dígito 0, 0, e aqui é ter o dígito começar com a sequência 0, 0 e aqui começar com a sequência 0, 2. Tá? E esse intervalozinho aqui corresponde à sequência 0, 1. Tá bem? Analogamente, esse daqui corresponde à sequência 2, 0, essa corresponde à sequência 2, 2. E essa é a sequência 2, 1. Tá? Ou seja, o conjunto de Cantor, se você olhar a fundo, ele corresponde, e assim por diante, ele corresponde a todos os números que não possuem dígito 1 na representação na base 3. Ok? Como o número num conjunto de Cantor não possui dígito 1 na representação na base 3, em particular, esse número está contido nesse conjunto aqui. Tá bem? Os conjuntos do conjunto de Cantor, você tem... isso não é bem verdade não, né? Você pode ter uma proporção maior de 2, tá? Isso não é bem verdade. O exemplo ficou ruim, tá? Mas o exemplo, esse exemplo serve para dizer que... Vou colocar aqui, sei lá, P1, P2, agora meu exemplo funciona. P1 mais P2 igual a 1, ok? Então o conjunto de Cantor está contido na união desses sujeitos, ok? Só aparece no conjunto de Cantor dígitos zeros e uns, zeros e 2. Então, bom, o que é que eu quero hoje? Eu quero primeiro dar uma noção do que é tamanho para conjuntos tipo conjunto de Cantor. E segundo, eu quero estudar o tamanho desses conjuntos, ok? Que aparecem aí. Bom, qual é a intuição? Vamos falar de intuição. Qual é a intuição inicial? Se a gente está escrevendo o número na base 2, a gente pode pensar no processo de escolher o número como sendo um processo aleatório. Ok? O que é escolher o número? Escolher o número é escolher os dígitos dele. Qual é a chance de escolher o dígito 0? A chance de escolher é 50%. Você vai escrever um número. Escrever o número W. Qual é a chance de você escrever o 0? Você tem que escolher os dígitos dele. Então, qual é a chance de eu escolher o 0? É 50%. Uma vez escolhido o primeiro dígito, eu tenho que escolher o segundo. Tá? A gente pode modelar, de certo modo, o fato de escolher um número no intervalo 0, 1 como um processo aleatório correspondendo a lançar uma moeda, cara ou coroa. Se der cara, eu boto 0, se der coroa, eu boto 1, escrevendo ele na base 2. Ok? Então, o que é que vocês esperam que aconteça? O que é intuitivamente razoável? Se esses lançamentos de moedas são independentes, vocês esperam o quê? Esperam que quase sempre que você escolhe um número, então a intuição é quase sempre
que escolhemos um número no intervalo 0, 1, esse número ele vai ter uma quantidade de zeros da ordem de 50%, ok? E a quantidade de uns vai ser 50% também. Se você está achando que escolher um número é a mesma coisa que lançar uma moeda infinitas vezes, escrever ele na base 2. Então, quase sempre, o nosso número ele vai ter uma proporção de zeros 1 meio e uma proporção de uns 1 meio, ok? Bom, essa é a intuição inicial. Quase sempre que escolhemos um número, então ele vai ter uma quantidade de zeros igual a uma quantidade de uns, assintoticamente, tá? Tomando o limite. Ok. A gente precisa fazer essa intuição virar um teorema. É um resultado preciso. Então, vamos anunciar um teorema. Esse teorema provado por Borel, começo do século, diz o seguinte: a medida de Lebesgue, ou comprimento do conjunto M1 meio é igual a 1, ok? O conjunto M1 meio ele tem comprimento 1, tá? Bom, o que é o comprimento? O comprimento do intervalo vocês sabem o que é, tá? O comprimento de um conjunto qualquer para pegar um conjunto do intervalo 0, 1 e calcular o comprimento, a medida de Lebesgue, que eu vou continuar chamando medida de Lebesgue, significa você aproximar ele por intervalos e calcular a soma desses intervalos, tá? Aproxima ele por intervalos disjuntos, calcula a soma desses intervalos. Ok. Vamos, por exemplo, calcular o comprimento do conjunto de Cantor. Isso é fácil de fazer, bem fácil de fazer. Então, por exemplo, o comprimento do conjunto de Cantor é simples de calcular. Por quê? Porque é fácil de calcular o comprimento do complementar do conjunto de Cantor. Então, quem é o complementar do conjunto de Cantor? É a união desses intervalos que estão ficando aí nos buracos. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é tirar o intervalo de tamanho 1/3. Depois eu tiro 2 intervalos de tamanho 1/9. Depois o que é que eu faço? Eu tiro 4 intervalos de tamanho 1/27. E assim por diante. Ok? Então, quando eu tirar todos os intervalos, o complementar do conjunto de Cantor vai ter essa medida. Bom, isso é fácil de calcular. 1/3 mais 2/3, uma série geométrica, razão 2/3. Isso daqui é 1/3 vezes 1 menos 1 menos 2/3, que é igual a 1/3, 1/3, que é 1. Ok? Conclusão. Complementar do conjunto de Cantor, o complementar tem comprimento 1. Só que o intervalo inteiro tem comprimento 1. Não sobra espaço para o conjunto de Cantor. Conclusão. O conjunto de Cantor tem comprimento 0. Ok? Tá bem. O que o resultado do Borel está dizendo é exatamente o contrário. É que o conjunto de pontos que são equilibrados na base 2, digamos assim, que o número de zeros que aparece é igual ao número de uns, em proporção, é igual, tem medida 1. Se você fechar o olho e pegar um ponto, ok? Fecha o olho, pega um ponto, ele vai ser equilibrado. Um parênteses aqui é que pode ser muito difícil decidir se um número é equilibrado ou não. Tá? Você me dá um número, Kresley, testa aí se tal número é equilibrado. Isso pode ser muito difícil. Tá? Você consegue falar coisas sobre o conjunto inteiro, mas decidir se um número em particular é equilibrado é muito difícil. Por exemplo, decidir se π é equilibrado está em aberto, na base 10. Ok? Bom, tá bem.
Consequências disso. Isso é um teorema. A gente volta para a prova, vai falar um pouquinho da prova dele daqui a pouco. Consequência imediata é que o comprimento, a medida de Lebesgue de MP, isso é zero para todo P diferente de 1 meio. Tá? Os conjuntos são disjuntos. Se um tomou espaço de intervalo inteiro, não sobrou espaço para os outros. Medida é zero. Ok. Vamos falar um pouquinho da prova desse teorema? Também segue, obrigado Marcelo, também segue que o M chapéu tem medida zero. Perfeito. Não sobrou espaço mais para ninguém. Ok? Ok, vamos falar da prova desse teorema. A prova desse teorema Quem sabe falar chinês? Quem sabe falar chinês na sala? Tá bom. Então, sejam carinhosos comigo e entendam que o que eu vou fazer agora é um guia rápido de teoria ergódica. Ok? Então, quem já conhece, excelente. Quem não conhece, encare como um guia rápido e depois vocês podem estudar com calma os passos e as definições que eu vou dar. Tá? Eu vou dar uma prova desse teorema usando métodos de teoria ergódica. Essa prova é mais profunda, ela vai permitir provar mais coisas, como a gente vai ver. Tá? Então, primeiro, o que é teoria ergódica que tem no título da palestra? Teoria ergódica é simplesmente o uso dos sistemas dinâmicos com a teoria da medida. Então, o que é um sistema dinâmico? O sistema dinâmico é uma função, para a gente aqui, hoje, vai ser uma função do intervalo 0,1 no 0,1. Ok? E uma medida é, por exemplo, a medida de Lebesgue. Isso vai ser a principal medida usada hoje. Bem simples, né? Bem simples. Ok. Então, dado uma função do intervalo 0,1 no 0,1 e uma medida, e M uma medida, então, definição. Isso é uma definição. M é F invariante se somente se a medida da pré-imagem de conjuntos é igual à medida do próprio conjunto. Ok? Uma definição. Eu sempre vou estar falando de medidas invariantes, a maior parte do tempo aqui. Não vou falar sobre outro tipo de medida. A medida tem que ser invariante. Outra definição é o que significa ergodicidade. Uma medida é ergódica se somente se dado um conjunto que é invariante, então a medida dele ou é 0 ou é 1. Ok? Parei com definição. Definições são essas. Então, o que é uma medida invariante? Uma medida invariante é uma medida que é preservada pela aplicação F. Tá? Isso é essencial para quem quer fazer teoria ergódica. Conceito que você tem que começar a usar ele. Senão a gente não consegue fazer muitas coisas. E o que é uma medida ergódica? Medida ergódica é uma medida tal que, dado um conjunto que permanece invariante, a medida dele ou é 0 ou é 1. Tá? Ok. Se a gente não colocar um ponto de vista probabilístico nesses exemplos aqui, a gente vai conseguir andar muito, tá? Porque, como vocês estão percebendo, o conjunto dos números do intervalo 0,1, expandir um número em base decimal ou em base binária, é uma tarefa complexa, de certo ponto de vista. Controlar os dígitos, a proporção de dígitos que aparece é complexa. Ok? Então, exemplo.
exemplo que vai ser o exemplo que a gente vai usar. Considere a função f de x, definida no intervalo 0,1, dada por 2x, se x é menor que 1/2, e 2x menos 1, se x maior que 1/2. Ok? Então essa função ela tem essa cara aqui. O gráfico dela é muito simples. Ora, você pega um intervalo aqui, qualquer, a pré-imagem desse intervalo, são dois intervalozinhos. Como a derivada dessa função é 2, a pré-imagem do intervalo se divide em intervalos de tamanho a metade desse intervalo. É 1 e é 2, ok? Então o comprimento desse intervalo é igual à soma dos comprimentos desses dois intervalos, ok? Ou seja, eu estou verificando que a medida de Lebesgue é invariante por essa transformação, tá bem? Mais que isso, fato que eu vou falar sem provar, medida de Lebesgue é ergódica para f, para essa transformação, tá? Isso não é simples de provar, precisa trabalho para provar isso aí, mas vamos assumir isso. Ok. Então, nosso objetivo é provar o teorema de Borel. Ok. Então, a gente vai enunciar um teorema que é bem mais geral que o teorema de Borel, que é o que se chama teorema ergódico de Birkhoff. O que é que o teorema ergódico de Birkhoff diz? Diz o seguinte: seja F um sistema dinâmico e M uma medida ergódica. Seja F, estou considerando a função de 0,1, e M, medida ergódica. F invariante e ergódica. Tá? Desculpa, eu não falei em lugar nenhum, mas as medidas para mim, elas sempre dão valor 1 ao intervalo 0,1, tá? Por exemplo, a medida de Lebesgue da comprimento 1 ao intervalo 0,1. Então, seja F um sistema dinâmico e M uma medida ergódica. Se φ é uma função de 0,1 na reta, integrável, então a média, agora está começando a aparecer com aquilo lá, a média dos valores de φ ao longo das órbitas de pontos em 0,1, esse limite é igual à integral de φ esse limite das médias dos valores de φ ao longo dos pontos, das imagens de um ponto x, isso aqui é igual à integral de φ para um conjunto de pontos, estou ficando pequeno, para x em um conjunto de pontos com medida 1. Então, o que é que o teorema de Birkhoff afirma? Ele afirma que se você pegar um ponto qualquer com respeito a uma medida m ergódica, então essa média daqui ela converge para a integral da função, ok? Note que eu não estou dizendo que essa média converge para todo ponto. Não é para todo ponto, é para quase todo ponto com respeito à medida. Isso é meio enganador às vezes, tá bem? Como a gente vai estar tratando dessa transformação e da medida de Lebesgue, vocês podem pensar que essa medida é a medida de Lebesgue e que essa função é a própria função que está aparecendo ali, tá?
O teorema é bem mais geral que isso. Estou apresentando do jeito que a gente quer usar ali. Ok. Então, conhecendo esse teorema, fica fácil de provar isso. É muito fácil de provar isso, na verdade. Basta observar o seguinte. O que é que essa transformação faz? Por que eu escolhi ela? Escolhi pelo seguinte, porque se você pegar W como sendo 0,W1, W2, W3, etc., quem é f de W? F de W é simplesmente 0,W2, W3, etc. F2 de W é f de W, vocês precisam se convencer disso, né? Estou escrevendo na base 2, tá? Então, F2 de W é f de W, só que f de W é deslocar uma casa para a esquerda e assim por diante. Ou seja, a transformação f, o que ela faz com o número? Ela desloca uma casa para a esquerda, tá? Então, se vocês compreenderem o espírito do teorema de Birkhoff, vocês podem usá-lo para provar o teorema de Borel. Na verdade, vocês podem usá-lo para provar muito mais coisas. Então, por exemplo, basta que vocês peguem, para provar o teorema de Borel, basta que vocês peguem φ como sendo a função característica do intervalo 0,1/2. Ok? Se o ponto pertencer à função característica do intervalo 0,1/2, significa o quê? Significa que o primeiro dígito dele é 0. Se o ponto, se característica de x, então característica de x é 1, se somente se, W, vamos chamar de W, se somente se W1 é 0. Ok? Característica W' de f de W é 1, se somente se W2 é 0. Ok? E assim sucessivamente. Basta olhar quem é o f de W, né? F de W é W2, W3, etc. Ok? Ou seja, quem é essa soma? Quem é φ de x, φ de W mais φ de f de W mais etc mais φ de f n de W. Quem é isso daqui? Dividido por n. Isso daqui é exatamente igual ao número de W's que são iguais a 0 quando I é menor ou igual que n. Dividido por n. Ok? Bom, isso é imediato, né? Porque isso vai ser 0,1. Vai ser 1 se o W1 for 0. Isso aqui vai ser 0,1, vai ser 1 se o W2 for 0 e assim sucessivamente, tá? Então, observando isso, vocês obtêm essa igualdade. Ok? Então, na verdade, essa média que aparece aqui no teorema, quando eu pego aquela φ, essa média que aparece no teorema, é exatamente essa média aqui. Ok? Então, o que é que o teorema de Birkhoff afirma? Afirma que, para quase todo ponto, para x em um conjunto de pontos com medida de Lebesgue em 1, essa média vai convergir para a integral da função. Tá? Então, essa média daqui converge, deixa eu escrever para trás agora, essa média daqui converge para a integral da função φ, que é a função característica. Integral de Lebesgue. Agora, a integral da função característica é igual a 1 até 1/2, depois ela é 0. A integral da função característica é exatamente 1/2.
Ok? Ficou clara a demonstração? Ou seja, quase todo ponto que você toma, ele satisfaz essa igualdade. Você escolhendo a função φ adequada, você chega com a média de dígitos que aparece. Ok? Tá bem. Então, com isso daí a gente provou o teorema de Borel. Usando o teorema de Birkhoff, que é uma coisa muito mais forte. Na verdade, o teorema de Birkhoff é muito mais forte. É meio que digamos, maldade eu apelar para um teorema desse, para provar o teorema de Borel, que é um negócio que foi precursor desse teorema. Mas, com isso vocês tomaram conhecimento do teorema de Birkhoff, que é útil para muitas coisas. Inclusive para calcular a integral de função contínua, por exemplo. Ok? Bom, tudo bem. Então a gente já viu que o conjunto dos pontos cuja expansão binária possui a proporção de zeros e uns iguais a 1/2 tem medida 1. Todo o resto tem medida 0. Então acabou a história. Vamos parar por aqui? Não vamos parar. A nossa intuição diz o quê? Que se um ponto... O que é que a nossa intuição diz? Diz que se eu pegar P igual a 0, por exemplo, o que é que vocês esperam? Quem vocês acham que é maior? M0 ou M1/4, por exemplo? Então vocês esperam que M0 seja muito pequeno, seja um conjunto pequenininho, tá? Porque você quase não está deixando de ter zeros. Você está pedindo que a proporção de zeros que apareça seja igual a 0. Ou seja, o número é formado quase só por uns. Tá bem? E quem é M1/4? M1/4 tem uma certa flexibilidade. Pode aparecer até 1/4 de zeros. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é dizer um jeito para distinguir, para calcular o tamanho de um conjunto. Tá? Então, na verdade, a gente vai falar de uma noção de dimensão. Dimensão. Bom, álgebra linear, o primeiro lugar onde vocês tomam contato com dimensão é quando vocês estudam álgebra linear. Então, dimensão de uma reta é 1, dimensão de um plano 2, planozinho mal feito, dimensão do espaço tridimensional é 3 e assim por diante. Segundo lugar onde vocês têm contato com a noção de dimensão, geometria diferencial. Ou cálculo 3. Dimensão de uma curva continua sendo 1. Dimensão de uma superfície é 2. Dimensão de um aberto do R3, por exemplo, é 3. Tá bem. Mas o que você está falando, o que a gente está falando hoje, são de conjuntos parecidos com um conjunto de Cantor. Negócio mais complicado. Então a gente precisa atribuir uma noção de dimensão a esse conjunto. E essa noção é chamada dimensão de Hausdorff. Dimensão de Hausdorff. Como é que você define a dimensão de Hausdorff de um conjunto? A definição, ela é, vou pegar um conjunto M, contido no Rn, deixa eu colocar isso mais central. Então, como é que se define a dimensão de Hausdorff de um conjunto? Você pega um conjunto M contido no Rn, ou no espaço métrico, para quem conhece espaços métricos, e você define o seguinte. Agora são dois processos de limite. Vamos lá. Então, eu fixo um número qualquer, ρ, um número qualquer, e eu defino a medida alfa, a alfa medida de Hausdorff de um conjunto M com o comprimento ρ vai ser o seguinte, vai ser o ínfimo sobre a soma dos diâmetros de BI elevado a alfa, onde I está sendo somado sobre uma certa quantidade de bolas, onde o ínfimo é tomado, o ínfimo
é tomado nas coberturas união de BI contendo o conjunto M. Coberturas por bolas fechadas contendo o conjunto M, tal que o diâmetro de cada uma dessas bolas é menor que ρ. Então, uma figura explica muito mais do que essa expressão que eu coloquei aí. O que é que você faz? O que é que você está fazendo? Você tem um conjunto que está no Rn, que você quer atribuir uma dimensão. A primeira coisa que você deve fazer é cobrir ele por bolas, fixar um númerozinho ρ maior que 0 e cobrir ele por bolas de tamanho, de raio menor ou igual que ρ, de diâmetro menor ou igual que ρ. Cobre ele todo. E calcula essa expressão. Soma dos diâmetros de cada uma dessas bolas. As bolas não precisam ter o mesmo diâmetro. Posso pegar uma grande, uma pequena. Tá? Tem que ter menor ou igual que ρ. Então calcula essa expressão. E vou definir a alfa medida de Hausdorff de M como sendo o limite disso daqui quando ρ vai para 0. Ok? Bom, o que você tem? Você tem que, quando você pega números ρs cada vez menores, você está cada vez mais restringindo as coberturas que você pode usar. Tá? Como as coberturas têm que ter diâmetro menor que ρ, quando você diminui o ρ, você começa a restringir as coberturas. Como você está considerando o ínfimo sobre esses tipos de cobertura, esse número vai aumentando. Tá? Possivelmente. Não diminui. Tá ok? Aí você pode me perguntar, tudo bem, essa sequência é uma sequência crescente. Tá? Mas para mostrar que uma sequência crescente tem limite, para falar desse limite, ela deveria ser limitada. Tá bom, não me importa. Isso aqui pode ser mais infinito, pode ser um número real, C, e pode ser também 0. Não me importa. Ok? Então essa é a medida de alfa medida de Hausdorff. Então, como é que eu defino agora a dimensão de Hausdorff? A gente já está no ponto para definir a dimensão de Hausdorff. Então a dimensão de Hausdorff do conjunto, dimensão de Hausdorff de M, é igual a o maior número. Se você fizer um gráfico, tem um parâmetro alfa aqui fixado. Se você fizer um gráfico desses valores aqui, então se eu fizer um gráfico de M alfa de M, você vai chegar à conclusão seguinte, que no começo o M alfa de M é mais infinito. Depois ele continua estável, sendo igual a mais infinito. E a partir de um certo momento, ele é 0. Ele dá uma queda assim bruta e fica igual a 0. Aqui no meio eu não sei o que acontece. Tá? Esse momento é o que eu vou chamar de dimensão de Hausdorff. É o que se chama dimensão de Hausdorff de M. O momento onde ele cai de mais infinito para 0. Então esse é o supremo das medidas dos alfa, tal que medida de alfa de M é igual a mais infinito. É o maior valor quando ela é mais infinito. Ok? Então, tudo bem, vocês têm o direito de dizer que essa definição é complicada. Realmente é. Os conjuntos também são complicados. Se vocês medirem eles, vocês têm que ter uma definição que envolva a geometria deles, que é complicada. Tá? Então qual é o problema? O problema é que calcular isso daqui, como vocês devem estar percebendo, é complicado. Você não consegue calcular isso facilmente. Muitos problemas difíceis consistem em calcular a dimensão de Hausdorff de conjuntos. Mas nesse caso em particular, a gente vai estar apto a calcular a dimensão de Hausdorff desses conjuntos. Tá? Para animar ou para exemplificar, vocês, por exemplo, no conjunto de Cantor usual,
Por que essa definição é útil? Porque ela permite a gente distinguir entre dois conjuntos de medida zero. Ela vai permitir a gente distinguir entre dois conjuntos de medida zero. Por exemplo, a dimensão do conjunto de Cantor usual é igual a log de 2 sobre log de 3. Ok? Que é um número que não é 1, também não é zero. De fato, o conjunto de Cantor é algo entre um ponto e uma linha. Bom, então agora a gente está pronto para dar a resposta para o primeiro problema. Bem, sabendo o que é a dimensão de Hausdorff, a gente pode agora se perguntar, bom, será que eu sei calcular a dimensão de Hausdorff? Será que eu consigo calcular a dimensão de Hausdorff? Teorema. Teorema. Foi enunciado não exatamente dessa forma que eu vou enunciar, foi enunciado por Bezikovic, depois foi estendido por Eggleston. O teorema é o seguinte: de fato, a dimensão dos conjuntos MP, dimensão de Hausdorff dos conjuntos MP, você pode calcular. Isso daqui é igual a menos P log P mais 1 menos P log 1 menos P dividido por log 2. Em geral, vocês podem também calcular a dimensão de Hausdorff dos conjuntos, daqueles conjuntos onde você escreve na base R, restringe os dígitos. Isso daqui também tem uma expressão parecidíssima com essa, que é menos somatório de PI log de PI dividido por log de R. R é a base que você está escrevendo o número, lembra-se? Ok. Então esse é o teorema. Eu sei quanto tempo eu vou ter, eu não vou ter muito tempo para falar muito sobre o teorema, vou dar só ideias. E talvez vocês estejam meio que angustiados com o que está acontecendo, né? Bom, a gente começou com conjuntos de medida zero, e agora esses conjuntos de medida zero, eles têm tamanho, que é a dimensão de Hausdorff deles. Mais que isso, a gente consegue calcular esse tamanho. A gente consegue ver, por exemplo, que se eu pegar um quarto aqui e pegar um oitavo, a dimensão de Hausdorff do M1 quarto é maior que a dimensão de Hausdorff do M1 oitavo, ok? Aqui tem um probleminha, talvez, que vocês pudessem me reclamar, que é a expressão do tipo 0 vezes log de 0. 0 vezes log de 0 é 1. 0 vezes log de 0 é 0, ok? O gráfico dessa função ele tem a seguinte cara. Ajuda a decidir qual é essa função, qual é esse valor. Menos P log de P. Essa função ele tem essa cara aqui. Ok? Ele é simétrico. Quando você pegar um meio, você pode calcular o valor dele. Ok? Um meio vai dar o quê? Vai dar menos 1 meio, log de 1 meio, que é log de 2 dividido por 2, tira o menos. Log de 2 dividido por 2. E no 1 ele também é 0, ok? Então é bem natural esse... O gráfico, obrigado pela pergunta, Marcelo. O gráfico dessa função é bem natural, tá? Por quê? Porque você espera que quando o P esteja muito próximo de 1, tá bem? A dimensão do conjunto seja 0 também, seja próximo de 0, tá? Note que ela não é crescente. A dimensão aqui tem essa cara, tá bem? Por quê? Porque quando eu tenho um P próximo de 1, eu estou dizendo que quase todos os dígitos têm que ser iguais a 1, ok? O 0 quase não aparece, tá bem. Ok.
Então vamos deixar vocês um pouquinho mais angustiados. Ok, a gente já sabe o que é a dimensão de Hausdorff, sabe calcular a dimensão desses conjuntos. Aí vocês podem perguntar, tudo bem, e aquele conjunto M-chapéu que você definiu, esse conjunto M-chapéu, que é o conjunto dos pontos W01, tal que o limite não existe. Ok? E esse conjunto de pontos, qual é a intuição de vocês a respeito dele? O que é que vocês acham? Qual é o tamanho dele? Um chute qualquer. É pequeno ou grande? É difícil dar um chute, né? Bom, a dimensão de Hausdorff do conjunto M-chapéu, isso é um teorema. Isso aqui é... Talvez eu esteja referindo errado. Suponho que não. Bom, na versão com vários dígitos, a referência é essa. Isso aqui é barreira Shamlin Salsó. A dimensão de Hausdorff desse conjunto M-chapéu é surpreendentemente, quer dizer, não é tão surpreendente para quem é de dinâmica, mas para quem olha de longe talvez ache surpreendente, isso aqui é igual a 1. Ele tem medida 0, mas do ponto de vista geométrico, todo ponto, quase, quer dizer, tem um conjunto que tem o mesmo tamanho do 0,1, que o limite não existe. Ok? Quase todo ponto, olha só as coisas que a gente, digamos, a floresta que a gente tem. Quase todo ponto, com respeito à medida de Lebesgue, a média de dígitos na base 2 é 1/2. Tá? Se você se fixar nesse tipo de conjunto, você calcula a dimensão, vai estar entre 0 e 1/2, 0 e 1. E o conjunto de pontos onde a média não está definida tem dimensão igual a 1. Então vamos aproveitar os minutos finais para falar como é que prova esse teorema. A prova que eu vou falar, ela só envolve teoria ergódica. É uma prova envolvendo teoria ergódica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou dar os passos da prova, sketch aqui, os passos principais da prova desse teorema. A primeira coisa é a seguinte. A gente precisa modificar a noção de dimensão de Hausdorff. Modificar levemente a definição de dimensão de Hausdorff. Depois eu volto para falar um pouquinho de cada tópico. A seguinte coisa que a gente precisa fazer é definir o que é dimensão de uma medida. Isso vai ser útil para a gente. A terceira coisa é comparar a dimensão de medidas. Comparar a dimensão de medidas. E finalmente a gente conclui o teorema. E encontrar uma medida adequada para o que eu quero fazer. Bom, então deixa eu comentar muito vagamente qual é a estratégia da prova. A estratégia da prova é a seguinte: os conjuntos que eu estou tratando têm medida 0 de Lebesgue, tá? Bom, então de certo modo a medida de Lebesgue não vai importar muito para a gente quando eu olho para esse conjunto, que ela não vê esse conjunto, tá bem? Então o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar encontrar uma medida que faça o papel
da medida de Lebesgue, como a gente provou o teorema de Borel. Tá? Alguma medida que olhe para o conjunto MP, tá? E a partir daí eu preciso, e aí os outros tópicos se justificam. Eu preciso definir o que é a dimensão dessa medida, tá? E finalmente calcular a dimensão dessa medida, tá? Que vai dar a dimensão do conjunto de Hausdorff, ok? Deixa eu falar sobre a modificação da definição. Por que essa estratégia funciona? Essa estratégia funciona pelo seguinte: quando você definiu a medida de Hausdorff do conjunto, você pegou o ínfimo das somas dos diâmetros dos conjuntos BIs elevado a alfa, com I variando de 1 até um certo n, e eu tomei coberturas por bolas de diâmetro menor ou igual que ρ, bolas fechadas, ok? Bom, o que é que torna a definição de dimensão de Hausdorff uma coisa complicada, uma coisa difícil de você calcular e interessante? O que torna é o fato de aqui dentro ter um diâmetro, tá? Em geral, calcular a medida de um conjunto, calcular o volume de um conjunto, é muito mais fácil do que calcular o diâmetro dele. O diâmetro diz muito mais a respeito da geometria do conjunto do que a medida do conjunto. Pode ter um conjunto que é uma bolinha e ter a mesma medida, o mesmo volume, de um conjunto que é todo curvo. O diâmetro dá mais informação geométrica. Por isso é mais interessante. Mas em contrapartida é mais difícil de ser tratado. Ok? Para nossa felicidade, como a gente está no intervalo, o diâmetro no intervalo é igual ao volume no intervalo. Então isso facilita a nossa vida aqui no tratamento do problema. Tá bem? Eu posso substituir onde tem diâmetro por volume. Tá? Esse igual aqui significa que as duas coisas diferem por nada. Okay? Diferem em intervalos, né? Isso aqui é intervalos. O que importa é intervalos. Retângulos. É a mesma cara. Ok? Outra vantagem que a gente vai ter também é que eu posso trocar a definição de dimensão de Hausdorff por uma outra definição de dimensão. Ao invés de tomar o ínfimo nas uniões de bolas, no caso, uniões de intervalos, se eu tiver no intervalo 0,1, as bolas viram intervalos, uniões de intervalos quaisquer, eu vou poder me restringir a um tipo de intervalo. Aí eu estou começando a entrar no problema. O problema envolve expansão na base R. Então eu posso pegar um tipo de intervalo particular. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um tipo de intervalo particular, que é um intervalo da forma, vou chamar de VI, esse intervalo da forma J, R elevado a N, J mais 1, R elevado a N. E o J eu vou permitir ser qualquer número entre 0 e R elevado a N menos 1. Então, eu tomo essa coleção de intervalos dessa forma. São intervalos que têm a ver com escrita na base R, ok? E se eu substituir a definição de dimensão de Hausdorff em cima, tomando o ínfimo sobre as coberturas quaisquer, por coberturas desse tipo, de intervalo, felizmente as duas definições de dimensão coincidem, ok? Isso vai permitir a gente calcular de fato a dimensão, porque isso aqui está mais moldado ao problema, envolvendo base R, tá? Infelizmente eu não vou poder continuar na demonstração, mas eu estou por aqui ainda hoje. Quem tiver interesse, quiser perguntar, tá? Eu posso continuar depois. Todo mundo está com
Tá com fome, né? Inclusive eu. Tá bom, então obrigado. Prazer falar para vocês. Aquela que a gente treinou, mano. Em que ano foi feito esse teorema do Bezinkovitch? A gente não treinou essa pergunta. Isso é mais 30 mais ou menos, eu não tenho a referência. Boa pergunta sua mesmo. As referências, para quem quiser ler, certo? Basicamente, pode procurar no livro do Beasley. Livro clássico de teoria ergódica. Está escrito isso aqui. Beasley. Ergodic Theory. Ergodic Theory and Information. Na verdade, esse approach, essa abordagem usando teoria ergódica, começou com o autor do livro, tá bem? Então pode procurar lá e as referências que estão dentro do livro, encontrar um bom texto falando desse tipo. Então, a minha pergunta, na verdade, é se o teorema do Borel, se a prova original certamente não usa teoria ergódica. Não. Marcelo, talvez... Eu não conheço a prova original, mas provavelmente não. Na verdade, a prova desse teorema do Borel tem várias provas possíveis. Inclusive, um resultado é que, além de... Posteriormente, poucos anos depois, o Hard e Littlewood calcularam não só o fato de que a média é um meio, mas calcularam a velocidade que a média vai para zero. Tá? A velocidade que a média vai para um meio. Ok? Então, você tem um limite igual a um meio, você pode se perguntar qual é a velocidade que esse limite é um meio. O resultado de Hard e Littlewood é que esse limite vai com uma certa velocidade. Raiz quadrada de logaritmo de n dividido por n. Okay? Exercício, teorema de Borel. Quem participou do colóquio pode encontrar referência e várias outras coisas decorrem desse problema do teorema de Birkhoff, né? A intenção é exatamente essa, que o teorema de Birkhoff é uma ferramenta que você pode aplicar em várias coisas, por exemplo, em frações contínuas e coisas até mais estranhas, tipo em estudar a expansão de dígitos de potências de 2. Vamos agradecer ao Kremlin.